Hoje, uma câmera ligada no momento errado pode transformar uma cena comum em prova, alerta ou denúncia. Em parques, hospitais, estradas, praias, lojas e até dentro de escolas, registros reais mostraram situações que ninguém deveria presenciar. Imprudências com crianças, emergências no mar, crimes escondidos e decisões que colocaram vidas em risco. Algumas imagens impressionam pela sorte, outras pelo peso do que aconteceu diante das lentes. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! A Aurora tinha só 6 meses quando os pais a levaram ao pronto-socorro do Vazame, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Segundo a família, ela tinha acordado com vômitos, recebeu uma injeção contra enjoo na perna e foi liberada para voltar para casa com medicação. Só que, durante a madrugada, a bebê piorou muito, parou de se alimentar, continuou passando mal e os pais correram de novo para o hospital. Na unidade, a espera virou angústia. O pai percebeu uma movimentação estranha dos profissionais, viu o médico com a ficha da filha na mão e disse que havia ameaçado entrar na emergência se ninguém desse uma resposta. Pouco depois, ele e a esposa foram chamados. A Aurora não resistiu. O caso já era devastador pela perda de uma bebê, mas a revolta aumentou quando o médico responsável pelo atendimento, Carlin Schneider Lucas Pinho, publicou um vídeo nas redes sociais reclamando da repercussão e tratando os relatos da família com um tom irônico. Ai, aplicaram a injeção errada e a paciente morreu. Que Para os pais, aquilo soou como deboche da dor deles. A mãe disse que a família se sentiu abandonada e sem respostas. Depois da repercussão, a Prefeitura de Embu das Artes anunciou a demissão sumária do médico e informou que encaminhou uma representação ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo para investigar a conduta dele. A administração municipal também já havia aberto uma sindicância para apurar os procedimentos adotados no pronto-socorro. O caso segue sob investigação. Scott Thomas Deiseroth era agente federal do ICE, a Agência de Imigração dos Estados Unidos. Ele conhecia bem o peso de uma abordagem de trânsito, mas, em 13 de agosto de 2025, foi ele quem acabou parado na ponte Bahia-Honda Key, na Flórida, depois de dirigir uma picape Chevrolet de forma imprudente pela rodovia. Dentro do carro estavam os 2 filhos dele, de 7 e 9 anos. E a situação já começou confusa. Scott dizia que estava voltando para Miami, também na Flórida, mas seguia no sentido oposto. Ele ainda estava a mais de 100 quilômetros de onde achava que estava. Quando o policial começou a fazer perguntas, Scott tentou usar o cargo como escudo. Repetia que era funcionário federal do DHS, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, órgão ao qual o ICE pertence. Dizia que só queria chegar em casa com os meninos e pedia para não ser separado dos filhos. Mas a conversa piorou. Ele questionou o sotaque do policial, perguntou várias vezes se ele era haitiano e ainda ameaçou investigar o status de imigração dos agentes quando saísse dali. Vindo de alguém do ICE, a intimidação tinha outro peso. Não funcionou. Scott saiu da picape, fez testes de sobriedade na estrada e acabou preso por dirigir sob efeito de álcool. Depois, o bafômetro marcou 0,17% de álcool no sangue, mais do que o dobro do limite legal da Flórida. Em outubro de 2025, ele declarou que não contestaria a acusação, recebeu 1 ano de liberdade condicional e ficou com a carteira suspensa pelo mesmo período. As acusações iniciais de negligência envolvendo crianças e resistência sem violência não seguiram adiante na promotoria. Dentro do ICE, Scott também ficou afastado das funções de campo e sob suspensão administrativa. Um banhista em Miami Beach, nos Estados Unidos, entrou na água rasa como se fosse só mais um dia normal de praia. Só que de fora a cena era bem menos tranquila. Atrás dele passava uma sombra grande, escura, perto da superfície, com cara de tubarão. E o mais tenso é que ele parecia não ter percebido quase nada. Na areia, o pessoal já estava parado olhando para o mar. Quem filmava via a silhueta com clareza. Mas, ali dentro, era reflexo, onda, sol, batendo na água e o perigo passando perto sem fazer alarde. No entanto, mesmo depois de ser avisado, ele não demonstrou muita preocupação e agiu normalmente, como se não estivesse em perigo. Quando o animal chegou mais perto, o clima muda na hora. Por sorte, ninguém se machucou. Especialistas explicam que esse tipo de aproximação pode acontecer quando tubarões seguem peixes menores em períodos de migração. Na maioria das vezes, eles não estão interessados em pessoas, mas isso não torna o encontro seguro, e por isso o homem acabou sendo imprudente ao permanecer por ali.
O cargueiro Fuping ficou numa situação daquelas no mar da China Meridional. O navio, com bandeira do Panamá, estava vazio quando o motor principal falhou. De repente, aquela parede enorme de metal ficou sem força e sem direção. Com vento forte e ondas chegando a 6 metros, o cargueiro começou a ser levado pelas correntes. A bordo, 21 tripulantes esperavam ajuda, longe de qualquer lugar seguro. Quem assumiu o resgate foi o Nanhaijil 115, uma embarcação chinesa de salvamento. Ele navegou por quase 20 horas até alcançar o Fuping, só que chegar perto era só o começo. Para rebocar um navio daquele tamanho, a equipe precisava prender cabos de aço pesados enquanto os dois subiam e desciam no mar agitado. Foram mais de 4 horas só para fixar os cabos com segurança. Quando a conexão finalmente firmou, ainda vinha a parte mais longa. O cargueiro foi puxado por 9 dias seguidos, por cerca de 2.000 quilômetros, até chegar a águas mais calmas perto do estuário do Rio das Pérolas. A operação terminou com os 21 tripulantes em segurança, sem ferimentos graves. E o Fuping também chegou intacto, depois de um resgate bem trabalhoso. Caribano, produtor musical e DJ venezuelano, tinha montado tudo num terraço em Caracas, na Venezuela, para gravar uma apresentação. Ele fazia live looping, gravava sons na hora e ia criando camadas, uma por cima da outra, diante da câmera. Notebook, mesa de som, cabos e pedais estavam todos em cima de uma mesa branca. Era para ser só mais uma gravação musical, até que o registro pegou o começo de uma emergência real. O tremor começou com ele ainda no meio da performance. A câmera sacudiu forte, os equipamentos caíram, os fios se soltaram e Caribano largou a música para tentar se proteger no terraço. A mudança no rosto dele é imediata, não era pane, não era erro de gravação, era o chão se mexendo de verdade. O registro foi feito em 24 de junho de 2026, durante a sequência de terremotos que atingiu a Venezuela no fim da tarde. Segundo os dados divulgados depois, foram 2 tremores severos em seguida, separados por menos de 1 minuto. A catástrofe deixou mais de 3.300 pessoas sem vida, mais de 16.400 machucadas e dezenas de milhares de desaparecidas. Dias depois, Caracas ainda aparecia em imagens de buscas, escombros e um céu vermelho no pôr do sol, enquanto muita gente tentava entender o tamanho do que tinha acontecido. Uma cliente de 33 anos entrou no banheiro de uma loja de usados em Chicago, nos Estados Unidos, achando que seria só uma pausa rápida nas compras. Mas, dentro da Village Discount Outlet, no bairro de Logan Square, ela notou algo estranho embaixo da pia. Parecia uma gambiarra escondida. Só que não era. Ali havia uma câmera camuflada com fita cinza, papelão e fita crepe, presa em um suporte e apontada para um lugar onde ninguém espera estar sendo observado. A mulher chamou o marido. Ele retirou o equipamento com cuidado, colocou tudo em um saco plástico transparente e entregou aos funcionários da loja. O detalhe que tornou a situação ainda mais séria foi o cartão de memória encontrado junto à câmera, indicando que o aparelho podia estar registrando imagens. O gerente de plantão ajudou a acionar as autoridades, e funcionários descreveram a descoberta como perturbadora. A polícia de Chicago abriu uma investigação e removeu a câmera do local. Até a divulgação do caso, não havia confirmação pública sobre quem instalou o equipamento nem por quanto tempo ele ficou ali. Os donos da rede Village Discount Outlet, que tem lojas na região de Chicago e Indiana, foram procurados pela imprensa, mas não responderam. O caso passou a ser tratado como uma grave quebra de privacidade em um espaço onde qualquer pessoa deveria se sentir segura. Esses bombeiros chineses estavam numa aula de kickboxing dentro do quartel, tentando acompanhar a instrutora, quando a rotina do trabalho entrou sem pedir licença. Na China, equipes de combate a incêndio têm um tempo de reação bem curto. Depois que o alarme toca, a viatura precisa sair em questão de segundos, muitas vezes entre 45 e 60 segundos. Então, não importa se o treino começou agora ou se estava quase acabando. O detalhe mais curioso é que a instrutora não percebe na hora. Com os fones no ouvido, ela continua fazendo os movimentos, achando que a turma ainda está atrás dela. Só depois ela para, olha em volta e entende. Ficou sozinha na quadra. E o corte seguinte mostra que não era desculpa para escapar do treino. Eles já aparecem correndo pelos corredores do quartel, descendo escadas, colocando o equipamento e entrando no caminhão de bombeiros com as luzes ligadas.
Glória tinha 85 anos e vivia havia décadas em um condomínio de idosos em Fort Pierce, na Flórida, nos Estados Unidos. Naquele dia, ela saiu para passear com um cachorrinho perto de um lago artificial. Era uma área onde os moradores já sabiam que havia jacarés. Mas o ponto mais pesado, segundo a família, é que Glória não costumava passar por ali por vontade própria. Ela teria recebido uma advertência por andar com o animal pelas ruas do condomínio. Então passou a fazer o caminho pelos fundos da casa, perto da água. Foi ali que apareceu um jacaré de pouco mais de 3 metros, já conhecido pelos moradores e até chamado de Henry. Uma vizinha viu a cena, ligou para a emergência e tentou ajudar à distância, desesperada, mas tudo aconteceu rápido demais. Glória não resistiu? Para a família, não foi só um acidente impossível de prever. O filho dela afirmou publicamente que a morte poderia ter sido evitada, e os advogados acusaram a administração do condomínio de falhar ao lidar com jacarés grandes que circulavam pela região. No processo, a família também alegou que funcionários teriam alimentado o jacaré, o que poderia ter feito o animal perder o medo de se aproximar de pessoas. A empresa responsável negou culpa e disse que em 37 anos de condomínio, nunca tinha acontecido um caso assim. Depois, as partes chegaram a um acordo financeiro confidencial. O jacaré foi capturado por agentes autorizados. E, só mais de um ano depois, o condomínio instalou placas avisando sobre a presença desses animais ao redor dos lagos. Wildman Willie ganha vida fazendo uma coisa que muita gente pediria para parar antes mesmo de começar: cortar roupa com tesoura, enquanto a pessoa ainda está usando a peça. Ele é conhecido em festivais de motociclistas nos Estados Unidos por transformar camisetas e maiôs direto na pessoa, sem costura, sem molde pronto, só na mão firme. Essa gravação foi feita no Hog Rock River Rally, em Cave Rock, Illinois, nos Estados Unidos. A ideia ali era pegar um maiô de múmia e transformar em uma roupa de Halloween bem mais chamativa. Quem aparece usando a peça é Fender Bunny, criadora ligada a esse mundo dos eventos de moto. Ela fica parada, rindo e conversando, enquanto Willie corta o tecido, abre tiras, ajusta as laterais e muda o desenho inteiro da roupa, enquanto ela se esforça ali para não ficar exposta. Afinal, como dito anteriormente, ele corta a roupa que ainda está sendo usada. O detalhe que deixa tudo mais tenso é que não tem truque escondido. A técnica é chamada de corte extremo de camisetas. Em termos simples, o tecido vai sendo cortado, amarrado e puxado até virar outro visual. Fender Bunny chegou a dizer que em anos gravando com Willie, nunca levou nenhum arranhão dele. A roupa ficou pronta ali mesmo, no meio do festival, com gente passando, carrinhos ao fundo e Willie dando os últimos nós com a tranquilidade de quem já estava acostumado com aquilo. Vanderlei dos Santos Gomes apareceu com uma história pesada demais para passar batida. Servidor público em Amélia Rodrigues, na Bahia, ele tinha contratado 4 seguros de vida e acidentes pessoais entre junho e julho de 2019. Juntas, as apólices poderiam pagar até R$1,5 milhão em caso de invalidez. Cerca de 6 semanas depois veio a versão. Ele dizia que tinha sido sequestrado e assaltado na BR-101 e que durante a ação perdeu o pé direito. Mas os detalhes começaram a derrubar a narrativa. Nada importante tinha sido levado. Os supostos envolvidos nunca apareceram e a polícia encontrou uma mochila com itens que Vanderlei dizia terem sido roubados: celular, relógio, dinheiro e até o próprio pé. A perícia também foi decisiva. O ferimento não combinava com a história de um ataque violento, e sim com algo planejado, com característica de procedimento cirúrgico. A seguradora investigou, o caso chegou à polícia e Vanderlei acabou acusado de tentar aplicar uma fraude milionária. Depois de anos de processo, o último recurso dele foi negado. A pena passou a ser cumprida em regime aberto, convertida em 720 horas de serviços comunitários, além de multa. Michele Ramos estava numa aula prática de ciências em uma escola municipal de São José dos Campos, em São Paulo. Era aula de bancada, microscópio, lâminas de vidro e alunos em volta. Em certo momento, ela pediu água a um estudante. Só que, segundo a apuração, um aluno do 8º ano colocou uma lâmina de vidro dentro do copo antes de entregar à professora. Parte da turma viu, e o aviso veio de um jeito que gelou a sala. "Se eu fosse você, não beberia essa água, professora." Fui lá, na direção, contar o que tinha acontecido.
tecido para elas verificarem nas câmeras. Tinha 2 que tinham mexido no copo, ela chamou os 2. Michelle não bebeu. Ela percebeu que havia algo errado no copo e levou o caso para a direção. Depois, as câmeras de segurança ajudaram a identificar 3 estudantes, de 13 e 14 anos, envolvidos na situação. Os responsáveis foram chamados. Os alunos foram suspensos até o fim do semestre e a escola iniciou o processo de transferência deles. O caso foi registrado como tentativa de lesão corporal e encaminhado à Delegacia da Infância e Juventude de São José dos Campos. Michelle também abriu uma comunicação de acidente de trabalho e pediu licença temporária. Segundo ela, a parte mais pesada foi a quebra de confiança dentro da sala. Uma médica ouvida pela reportagem explicou que engolir vidro poderia causar perfurações no sistema digestivo e até risco de vida. A professora saiu fisicamente ilesa, mas abalada, tendo que decidir se consegue voltar para aquele mesmo ambiente. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.